Belo Horizonte se uniu a mais de 20 cidades brasileiras em protesto contra os cortes nos investimentos em pesquisas científicas e políticas públicas. A Marcha pela Ciência foi realizada em mais de 400 cidades de vários países. A iniciativa, que nasceu nos Estados Unidos, tem por objetivo chamar a atenção para o incentivo à pesquisa em um momento de crise. A gente tem exemplos, por exemplo, como a Coreia do Sul, que passou por um desenvolvimento muito importante por todos os anos dela de reconstrução, né? Que teve a participação muito importante de professores, de infraestrutura, de ciência e tecnologia. Por causa disso é o país que a gente vê hoje. No nosso, como a gente não vê esse investimento, fica muito difícil você criar uma mão de obra qualificada que tenha realmente potencial para tornar o nosso país muito melhor. A marcha contou com grande participação de crianças. Desde novas, são estimuladas a reconhecer a semente do desenvolvimento. É importante eles já perceberem não só a importância da ciência, mas a importância de defender também a ciência, né? A ciência tem extrema importância na vida hoje, mais ainda no futuro, né? Então é importante demais defendermos, ainda mais num período como esse de grande contenção e muitas vezes injusta, né? De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em 2006 foram investidos 6 bilhões e 400 milhões de reais em pesquisas, o que resultou em mais de 33 mil artigos científicos no Brasil. Em 2015, passou para 61 mil artigos, mas para este ano estão previstos apenas 3 bilhões de reais. Os países desenvolvidos investem cerca de 2% do PIB em ciência e tecnologia. O Japão investe 3% e a Coreia do Sul 4%. O Brasil vai na contramão, investe cerca de 1% e cada vez menos dinheiro é destinado para a matéria. Além disso, o Ministério da Ciência e Tecnologia foi integrado ao Ministério da Comunicação. E neste ano, o governo suspendeu o projeto Ciência Sem Fronteiras. Foi graças à ciência e tecnologia que o Brasil deixou de ser um importador de alimentos e se tornou exportador. Desenvolveu vacinas para erradicar epidemias como a de febre amarela e explorou o pré-sal. Com cortes no orçamento, o futuro estará ameaçado. Nós estamos jogando no lixo o que foi construído ao longo de décadas, com o esforço de várias gerações, com o investimento do país, inclusive financeiro. Nós estamos ameaçados de perder isso tudo. E aí as pessoas vão para o exterior, vão trabalhar construindo o desenvolvimento desses países. Porque quem está treinado em fazer ciência e tudo, não tendo oportunidade aqui, vai para o exterior. Você sabe o que é voto em lista? O modelo já é adotado em vários países e permite que o eleitor vote em uma lista pré-estabelecida pelos partidos políticos. Quem dá mais detalhes é o advogado Lucas Neves. Esse tipo de regra já foi adotado em diversos países como Espanha, Argentina, Escócia, Itália, Israel, Portugal e Uruguai, por exemplo. Nessa modalidade de votação, alguns problemas decorrentes do sistema proporcional e personalizado são resolvidos. O voto em lista constrange a existência dos chamados puxadores de voto, que se valem do sistema de proporcionalidade regulado pelo coeficiente eleitoral da legenda, partido político ou coligação. Um exemplo clássico foi o deputado Enéas Carneiro, que, eleito com mais de 1,5 milhão de votos, conseguiu eleger mais 7 concorrentes do minúsculo Prona. Os aspectos positivos são que o voto em lista contribui para educar o eleitor e fortalecer as organizações partidárias, estimulando o eleitorado a conhecer os partidos políticos antes de votar. Isso porque o sistema de voto personalista deixa a vinculação partidária em um segundo plano e provoca fenômenos como o da candidatura dos chamados puxadores de voto. Já a lista aberta, um sistema de votação de representação proporcional, onde os eleitores votam em partidos e na ordem dos candidatos na lista desse partido. Nesse sistema, a lista só é definida após a apuração dos votos. Dessa forma, se um candidato específico obtiver um número de votos grande o suficiente, isso se refletirá em um maior número de cadeiras para o seu partido e, portanto, possibilitará a entrada de outros candidatos desse partido, mesmo que esses últimos tenham recebido poucos votos. Essa modalidade não impede, portanto, o fenômeno dos puxadores de voto. No sistema de lista fechada,
Cada partido apresenta previamente uma lista de candidatos organizados em ordem crescente, de acordo com o estatuto ou regimento da legenda. O eleitor vota na lista de um partido e o número de eleitos será proporcional ao número de votos que o partido obteve. Nesse sistema, os candidatos no topo da lista tendem a se eleger com mais facilidade. O Zoológico de Belo Horizonte e o Parque Ecológico da Pampulha ficarão fechados para visitação durante parte da semana por quase um mês. O motivo é a demora no processo de licitação para contratar funcionários. O contrato entre o poder público e a empresa, que empregava cerca de 70% dos trabalhadores do Zoológico de Belo Horizonte e do Parque Ecológico da Pampulha, venceu dia 17. Uma nova licitação está em andamento. A mão de obra terceirizada, que responde por 140 funcionários aqui na Fundação Zoobotânica, o contrato terminou no dia 17 de abril deste ano. Ele era para ser renovado no ano passado, mas infelizmente foi um ano complicado, difícil, um ano eleitoral, e a licitação não foi possível completar. Então, já no dia 20 de abril desse ano, houve o pregão eletrônico, temos uma empresa vencedora e esperamos que nos próximos 20, 30 dias, pouco mais ou pouco menos, nós já tenhamos esses funcionários trabalhando aqui. Enquanto isso, o zoológico só abrirá aos finais de semana e feriados prolongados. São bilheteiros, são porteiros, são vigilantes, que durante a semana nós não temos condições de abrir a Fundação Zoobotânica, mas nós estamos fazendo um esforço fenomenal, muito grande, com apoio de outros setores da Prefeitura para abrir. E, evidente, também deslocando alguns funcionários daqui da própria Fundação Zoobotânica. Já o Parque Ecológico da Pampulha ficará fechado até a situação ser novamente regularizada. A Fundação Zoobotânica tem 4 equipamentos: o zoológico, o jardim botânico, o aquário, nessa região aqui, e o PEP, o Parque Ecológico da Pampulha, distante 3 quilômetros, numa outra área. Então, devido a essa ausência temporária de mão de obra, nós pegamos todos os funcionários de lá para reforçar a equipe de cá. Tanto o fechamento do zoológico quanto do parque pegou a população de surpresa. O Parque Ecológico eu ainda acho que está certo, porque está colocando pessoas em perigos, né? Agora o zoológico eu nem estava sabendo, para te falar a verdade. É um centro cultural igual o zoológico, está fechado. É muito triste porque a gente tem pouco recurso aqui em Belo Horizonte e nessa região para a gente estar tendo um entretenimento e lazer. Realmente tem que se preocupar muito com isso, né? Porque tem os animais lá que dependem disso, né? Belo Horizonte será uma das 7 sedes da Copa América de 2019. Também estão confirmadas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Porto Alegre. No Nordeste há uma disputa entre Fortaleza e Recife. Esta será a estreia do Mineirão na Copa América. Inaugurado na década de 60, o estádio não recebeu partidas da edição de 1989. A Copa América no Brasil será disputada pelos 10 países representados pela Confederação Sul-Americana de Futebol e por outras 6 seleções convidadas. É possível que o torneio tenha representantes da CONCACAF, Américas Central, do Norte e Caribe, além da Europa, da Ásia e até da Oceania. O tradicional e centenário presépio do Pipiripau foi reaberto para visitação após 5 anos fechado. O delicado trabalho de restauro descobriu ainda mais peculiaridades dessa obra de arte encantadora. Veja na reportagem de André Cristino. A engrenagem parece simples: madeira, barbante e itens curiosos, como velas de carros. Esse é o coração do presépio do Pipiripau, que foi reaberto depois de 5 anos. Foi uma luta ímpar. Eu percorri todas as empresas possíveis até 2010, quando eu tive uma sinalização do Instituto Unimed, que foi o que sensibilizou para a importância dessa obra. O pescador foi o primeiro personagem a ganhar movimento. Jesus é representado em várias cenas, desde o nascimento na manjedoura, passando pela entrada em Jerusalém no Domingo de Ramos e a crucificação. Nesse momento é feito um show à parte. O Pipiripau surgiu da imaginação de uma criança. Seu Raimundo começou a trabalhar nele aos 12 anos e cuidou da manutenção do presépio até os 93 anos de idade. Aqui estão algumas ferramentas utilizadas por ele. O trabalho foi tão valorizado que em 1984 ele foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
A missão de manter a magia funcionando é de Carlinhos. São 31 anos de museu e 24 na manutenção do Pipiripau. Estou muito feliz de fazer parte, né, da responsabilidade do presépio e creio que até quando tiver vida eu vou manter essa obra por muito tempo aí. Com o restauro ficará mais fácil a conservação. As madeiras, que estavam quase todas comidas por cupins, foram substituídas. Apesar de reproduzir as peças iguais às originais, foram feitas algumas alterações pela segurança. Materiais inflamáveis foram substituídos por outros mais seguros. As lâmpadas foram trocadas por LED, tudo para impedir que um incêndio estrague a obra, como aconteceu em 1921. A riqueza desse presépio é surpreendente durante toda a restauração. Cada dia nós tínhamos um desafio para poder fazer essa restauração. 45 cenas são representadas por 580 personagens. Um dos marcos de Belo Horizonte está pronto para receber o público e emocionar. Que o diga a neta de seu Raimundo. O meu avô foi de uma felicidade muito grande em construir essa obra, porque juntando a religiosidade que existia na época, muito forte, ele construiu a história de Jesus, não só do nascimento, que o presépio do Natal é o nascimento de Jesus, ele constrói do nascimento até a ressurreição e junta tudo isso com a história da cidade. O presépio fica no Museu de História Natural da UFMG, na Rua Gustavo da Silveira, 1035, bairro Santa Inês, na capital. O funcionamento é de terça a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde e nos fins de semana, das 10 da manhã às 5 da tarde. E o Horizonte Notícia termina agora. Quer rever o programa? É só acessar o nosso site tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem. Tchau!